André, eu queria te ouvir também com relação à questão do pós-modernismo, né? Sim. Que pega também essa carona aí, como não existe, né, uma verdade, né, que Sim. depende de... Né, o Kant falava, né, desse esquematismo, né? Os pós-modernistas falam de que existem versões, né, de um ponto de vista, não existe uma verdade só, Sim. existe versões sobre essa realidade, essa verdade, e parte da esquerda também tem caído nisso, que fere um pouco desde a compreensão de Hegel, né, que a verdade pode ser conhecida, ainda que a gente não possa conhecer a verdade hoje, por exemplo. Mas na Grécia Antiga já tinha filósofo falando que existia o átomo. Não tinha um acúmulo científico para dizer que realmente tudo era formado a partir de átomos. Depois a ciência evoluiu para isso. Sim. Né? Então, Hegel vem colocando que a questão é histórica, né? Ou seja, há um acúmulo histórico, que as coisas não são tiradas a partir de princípios categóricos, né? Que são tirados da nossa consciência, da nossa razão. Existe um processo histórico nisso aí, e que você pode conhecer essa verdade, né? E conhecer o objeto. Então, como é que você vê essa questão desse pós-modernismo, ainda mais quando nós estamos na crise final do capitalismo, né? Opa! Tomara! Não, na questão do desenvolvimento das forças produtivas, que nós estamos agora na robótica, na automação, na terceira revolução industrial, e evidentemente que o capitalismo ele impede o desenvolvimento das forças produtivas, porque se a robótica, a automação for implementada em larga escala, o desemprego será de tal magnitude que acabaria com o capitalismo como a gente conhece ele hoje. Porque as forças produtivas vão aumentando, vão se criando mais mercadorias e não tem assalariado, ou seja, não tem mercado consumidor. Acabaria com a mais-valia, né? Porque se a força produtiva for totalmente robotizada, você não cria mais, você só transfere trabalho que já foi... Você tem valor que já foi criado e já concentrado no patrimônio. Você está fazendo transferência, não cria valor novo, né? Então a gente não teria mais-valia, isso aí é a teoria marxista. Mas tentando chegar na questão especificamente da pós-modernidade, veja só, nós também temos que reconhecer uma coisa. A verdade na mão das elites criou nas pessoas de um modo geral, especialmente na classe trabalhadora, uma sensação de que a mentira é a forma da organização da política. A elite sempre teve o monopólio de dizer o que é a verdade e teve o monopólio de dizer o que é a verdade nos meios de comunicação, especialmente quando essa elite consegue transformar a imprensa num monopólio seu, né? Então, aquela proposta da imprensa inicial como uma divulgação, circulação das ideias livre e tudo mais, ela foi apropriada pelo capital, que começou a usar para contar a história da sua perspectiva, né? O modelo de sociedade que a gente tem hoje, ela é contada a partir de uma perspectiva desse capital. Não poderia ter dado outra coisa a não ser esse ambiente de desprezo pela verdade. Isso é um resultado dessa apropriação. Como que a gente pode voltar a falar com as pessoas sobre uma verdade possível? Primeiro, nós temos que exercer nossa capacidade de crítica, e aí nós temos que elaborar os nossos discursos de forma que as pessoas possam compreender, mas que elas tenham a capacidade de evidenciar essas contradições que estão postas. Voltando lá à história das câmeras, quando você disse para uma pessoa qualquer, mesmo que ela não seja super entendida de segurança pública, que a câmera que o fulano coloca dizendo que está te protegendo pode gravar crianças, pode gravar a polícia na hora que está fazendo uma atividade sigilosa, né, uma intervenção, pode gravar mulheres e essas imagens irem parar na mão de pessoas com má intenção, ela começa a entender que tem algo errado aí. Então esse debate público precisa ser feito, e ele tem que ser feito com a gente não tentando mentir para as pessoas para que elas adiram a nossa proposta. Ser
evidente com elas, falar a verdade, inclusive a capacidade da gente dar um passo atrás quando a gente souber que uma verdade foi dita e está contra a nossa posição. Porque também, se a gente só quiser ganhar sempre e não ligar para a verdade, no final das contas, a gente está fazendo o mesmo que eles. É preciso fazer crítica e autocrítica permanente. Mas se eu não posso falar a verdade nas minhas relações sociais, o outro também entende isso como uma forma da relação social, e ele começa a mentir para mim e eu minto para ele. E a sociedade já está organizada dessa forma. Fazer essa discussão sobre a verdade nessa perspectiva interrelacional talvez seja algo revolucionário. Dizer que a verdade é possível, de que discutir a partir da realidade e não do seu ponto de vista, do meu ponto de vista como estanques, eu preciso ouvir o seu ponto de vista. Às vezes tem alguma coisa que você considera que eu não consigo considerar e vice-versa. Mas não como estanque, como algo que não pode ser mudado e que é só para validar as minhas pretensões. Então, acho que a gente precisa fazer isso porque também nós, na esquerda, caímos nessa armadilha de fazer um discurso só para ganhar o poder político e sem a perspectiva da emancipação da classe trabalhadora. Perfeito.